E aí, beleza? Se você chegou até aqui, é porque você quer aprender mais sobre defeitos de inicialização e saber como reparar esse tipo de problema, não é isso? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Deixa eu só sentar aqui, colocar o meu celular para a gente poder bater um papo. Eu vou falar um pouco sobre o que você ganha quando você aprende a resolver problemas que você não conseguia resolver. Por exemplo, quando o seu cliente chega na assistência técnica, ao qual você é o proprietário, e entrega um aparelho para você fazer o reparo, e você pega aquele aparelho, coloca na fonte, você olha para aquele aparelho, olha para a fonte e vê consumiu e travou, consumiu e zerou. Imediatamente você já sabe que tem um grande problema a ser resolvido. Que a possibilidade de você conseguir consertar aquele aparelho é muito pouca. Muitos acabam entregando o aparelho para o cliente dizendo, o problema aqui é grave e eu não trabalho com isso aqui. E acaba entregando. Outros pegam o aparelho, abrem o aparelho, fazem ressolda na placa para tentar resolver. E até tem alguns que conseguem fazer algumas análises, verificam as alimentações do Power Manage, coisa do gênero, mas não consegue chegar a uma conclusão real do problema. E o que fazem? Acabam também devolvendo aquele aparelho para o cliente. Cada vez que você não consegue resolver um problema e tem que devolver para o seu cliente, você está perdendo dinheiro. Se chega, por exemplo, 10 aparelhos na sua bancada e você só consegue resolver 2, 3, 1, 4, aqueles outros que você podia resolver, você entregou, você perdeu uma grande quantidade, de reais no dia ou na semana. E isso ao longo do tempo faz com que você tenha uma perca muito grande. Se você parar para colocar no papel quanto você perdeu no ano por não entender um funcionamento e saber fazer um reparo, ou alguns reparos que você não sabe ainda fazer, aquilo vai fazer com que você entenda o quanto você perdeu. Se você parar e pensar, um médico, por exemplo, especializado, ele vai ganhar muito mais do que um médico que ele não tem uma grande qualificação. Isso acontece em qualquer área, tanto na parte médica, na parte de direito, advocacia, na parte de manutenção em geral, manutenção de automóvel, manutenção de notebooks, eletrônica em geral, inclusive na manutenção de celular. Então, cada vez que isso acontece, você perde dinheiro. Se todos os aparelhos que você pegasse na sua bancada, você pelo menos tivesse 80% a 90% de apuração e de êxito naquilo que você faz, com certeza você teria uma vida diferente. Observe aqueles profissionais da sua área que conseguem fazer reparos mais avançados e realmente fazem, aqueles que dizem que fazem, aqueles que você vê realmente fazendo. Ele vai ter uma condição financeira melhor. Por quê? Porque caiu na rede é peixe. Caiu na rede é peixe. Toda vez que um cliente ele chega na sua assistência técnica e não consegue resolver o problema, ele acaba levando para um outro técnico. E muitas vezes ele é indicado para um técnico qualificado, só que ele já rodou por 1, 2 ou 3 assistências. Quando ele chega naquele técnico, o problema dele é resolvido, logo ele entende, cara, esse cara tem uma coisa que os outros não têm. Esse cara se especializou mais, esse cara fez mais treinamento, esse cara estudou pra caramba, logo realmente aquilo que ele está cobrando é merecedor. Realmente vale a pena pagar para esse cara, que eu vi que ele é um cara diferente. Além de você fidelizar o cliente, você vai fazer com que aquele cliente ele traga mais pessoas para fidelizar ainda mais. E isso a longo prazo, você tem uma grande quantidade de clientes, sendo eles clientes do dia a dia, clientes normais e lojistas, ok? Aqui mesmo, por exemplo, na minha região, eu trabalho para vários lojistas. Eu acabo nem tendo tanto contato com o cliente final. E isso me ajuda muito
na minha produção. Porque cada vez que eu tenho que me levantar para poder atender um cliente, eu acabo, perdendo 10, 15, 20, 30 minutos diariamente. Então, quando eu trabalho para um lojista ou quando você tem uma loja que você tem atendente, você consegue produzir mais, chega a mais serviço, você fideliza mais pessoas, tem mais resultado, tanto profissional quanto financeiramente falando. Então, o nosso treinamento de reparos, em defeitos de inicialização, justamente vai te dar condições de você conseguir reparar aquilo que poucos conseguem reparar. Se você vê a grande quantidade de aparelhos que chegam aqui com esse sintoma, você vai ficar praticamente assim, desnorteado. Muitos lojistas hoje acabam até conseguindo resolver problemas de curto, fuga, troca de conector, troca de botões, mas quando pega um problema mais específico, um defeito mais complexo, acaba não conseguindo resolver e infelizmente tem que mandar ou entregar o aparelho. Mandar para quem sabe resolver ou, infelizmente, entregar o aparelho para o cliente. Então, no nosso treinamento, você vai aprender o passo a passo de como você analisa um aparelho que não está ligando, seja ele por defeito primário ou defeito secundário, que seria as falhas de inicialização. Você vai aprender o que é um defeito primário, o que é um defeito secundário e como analisar cada tipo de defeito, como você analisar defeitos de inicialização. Qual é o passo a passo? Se eu tenho um aparelho que ele consome e zera ou consome e trava, se consome e zera, como é que eu analiso? Se consome e trava, como é que eu analiso? Se ele consome e trava com consumo, digamos, 50 mA, o que é que deve ser? Se ele está consumindo e zerando com consumo muito baixo, como é que eu analiso? Se está consumindo e zerando com consumo acima de 100, 200 mA, qual seria a forma de análise? Quais são as malhas que podem ocasionar defeitos de inicialização? E quais são os componentes que não fazem parte da inicialização que podem ocasionar de forma indireta falhas de inicialização? Tudo isso você vai aprender no nosso treinamento Segredos da Inicialização em Aparelhos Android. Você vai aprender técnicas, formas de análise que eu adquiri aos meus longos 8 anos que eu tenho nessa área. Você que me acompanha no YouTube, você que me acompanha no Instagram, sabe muito, sobre os aparelhos que eu faço diariamente. Defeitos primários, secundários, defeitos de inicialização, a gente sempre está postando. Então, toda a parte de análise, de como você deve verificar, analisar e chegar ao resultado final, a gente está passando no nosso treinamento. Então, todos os anos que eu passei estudando sobre essa falha, eu estou entregando para você por um valor praticamente simbólico. Tudo que tem aqui nesse treinamento, eu poderia, de uma forma tranquila, tranquilamente cobrar um valor muito elevado para estar ensinando todas essas técnicas, todas essas formas. Mas resolvi deixar em um valor promocional, um valor que é acessível para todo mundo, porque eu sei a batalha daqueles que estão na bancada. Eu sei da força de vontade que muitos têm, que querem realmente aprender, não podem pagar por um treinamento presencial, e acabam praticamente não conseguindo aprender e evoluir. Então, se você quer aprender a resolver problemas de placas, problemas complexos de verdade, defeitos que muitas vezes chegam e rodam várias assistências e muitos não conseguem resolver, eu convido você a clicar aqui, enquanto o valor ainda está acessível. Esse valor ele pode subir a qualquer momento, porque temos custo para deixar esse treinamento no ar. Então você que está assistindo esse vídeo, é a sua grande oportunidade de você aprender mais sobre reparo em placa e aprender sobre o defeito e a falha mais complexas que acontece no meio da área de manutenção. Então, se você quer realmente aprender, não perca a sua oportunidade.
E ainda te digo mais, você fazendo esse treinamento, você vai ganhar um módulo bônus. Você que tem dificuldade de aprender sobre esquemas elétricos, saber interpretar, ler de forma concreta, né, de forma direta, saber realmente entender aquilo que você está verificando. Eu criei um módulo onde eu ensino de uma forma totalmente diferenciada. Para você que já tem uma base, só que você ainda não consegue realmente seguir as malhas, entender o funcionamento dos circuitos, eu criei esse módulo bônus, Experts no esquema elétrico, onde você vai aprender toda a parte de esquema elétrico complexa, nomes de malhas, circuitos de aparelhos modernos, ao qual existem muitas dificuldades para fazer essas leituras de memórias do tipo UFS, por exemplo, que muda totalmente a forma de circuito, diferente das memórias eMMC. Então toda essa parte também de leitura de esquema elétrico a gente vai disponibilizar para você que comprar agora nosso treinamento. E você ainda tem acesso a um grupo de alunos, um grupo de network, aonde você vai trocar ideias com alunos que também estão na mesma vibe, na mesma pegada que você, para você conseguir crescer junto com aquele que às vezes está mais acima ou mais abaixo do que o seu nível hoje. E também, todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, eu vou estar ao vivo tirando as suas dúvidas no nosso suporte, aonde a gente vai poder bater um papo, e você dizer quais as suas dificuldades, qual é as suas dúvidas em relação ao treinamento, qual é a sua dúvida em relação a algum problema que você pegou na bancada. Tudo isso a gente vai estar tirando essas dúvidas no nosso suporte. Então, se você quer realmente fazer o treinamento, não perca tempo. Eu não sei até quando esse treinamento vai ficar no ar e também não sei até quando eu vou segurar esse valor para você. Então é isso. Te vejo no treinamento. Clica aqui abaixo. Entra para o nosso grupo de alunos, para a nossa família, e eu te vejo lá. Um abração, tamo junto, valeu, é nóis!